Isto é dos últimos 5 anos, o acumulado dos últimos 5 anos, o aumento do preço das casas em todos os países da União Europeia e Portugal é ver uma. Quer dizer, nós não somos só os primeiros. Nós temos um aumento absolutamente injustificado. Portanto, a nossa crise da habitação não tem paralelo com mais nenhum país da União Europeia, embora, escutando muitos dos debates internos dos outros países da União Europeia, também eles falam das suas próprias crises de habitação. Bem, se algum deles vier a Portugal, vai ficar pasmado com o que aconteceu. Portanto, isto é uma grande penalização da classe média em Portugal, que também tem que ter responsabilização política. Eu pedi agora para pôr o gráfico segundo quadro, não é? O mesmo índice, mas apenas para a variação do último ano, 2025. 2025, sim. Em 2025, nós continuamos a ser os campeões. O campeão da variação dos preços das casas. Portanto, isto significa que mesmo com a mudança de governo, e é verdade que isto é uma tendência, a crise ficou tão profunda que não se resolve isto num instante. Mas mesmo já com um outro governo, o problema agravou-se. É verdade, Portugal teve o maior aumento dos preços das casas em 2025 em toda a zona euro. A Broadcom duplicou as receitas de inteligência artificial e as ações subiram 5% depois do fecho. Putin está a considerar cortar o restante fornecimento de gás à Europa de forma imediata. A Casa Branca diz que o regime iraniano está a ser completamente destruído. Mais de um terço das altcoins, que são criptomoedas alternativas, atingiram mínimos históricos, sendo este um pior cenário do que aquele que tivemos após o colapso da FTX. Tudo isto e muito mais neste PT Market News, por isso vamos a isso. Ora bem, a Broadcom apresentou resultados do primeiro trimestre fiscal e as receitas de inteligência artificial duplicaram face ao ano anterior, com um crescimento de 106%. A empresa continua a ser uma das grandes beneficiárias do investimento massivo em infraestruturas de inteligência artificial, sendo que as previsões para o próximo trimestre também vieram acima do esperado, o que fez as ações subirem 5%. O Vladimir Putin sugeriu que a Rússia pode cortar o fornecimento de gás à Europa de forma imediata. E é importante lembrar que a Europa ainda importa cerca de 13% do seu gás da Rússia. A declaração de Putin surge como uma resposta à intenção da União Europeia de proibir totalmente as importações de gás russo a partir de 2027. Para os europeus, isto pode significar mais pressão nos preços de energia se a Europa tiver de encontrar alternativas rapidamente. A Casa Branca declarou que o regime iraniano está a ser completamente destruído após os ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel. Aproveito também para agradecer à Front24 por apoiar este vídeo, que eles têm vários instrumentos financeiros, entre ações, ETFs e por aí fora, sendo que é possível investir em bolsas como a New York Stock Exchange, Nasdaq, entre outras. Os mercados entraram numa espécie de nevoeiro de guerra, com os investidores a navegarem entre o medo de uma escalada e a esperança de um cessar-fogo. No mundo das criptomoedas, mais de um terço das altcoins atingiram mínimos históricos. E atenção que isto, estatisticamente, é pior do que aconteceu após o colapso da FTX em 2022. Passando agora ao mercado de ações e aos earnings desta semana. A CrowdStrike está a beneficiar de um aumento da procura por cibersegurança nesta era de inteligência artificial e registrou um crescimento de 24% em receitas anuais recorrentes. A Okta bateu as estimativas do quarto trimestre, mas emitiu previsões fracas para o futuro. Os investidores estão preocupados com a possibilidade da inteligência artificial vir a substituir parte das soluções de cibersegurança, o que tem pressionado as ações da empresa e causaram uma queda de 3%. A Best Buy ficou aquém das expectativas de receitas nas vendas de Natal, mas mostrou progressos no crescimento dos lucros, o que fez as ações subirem 7%. A Target diz que está no caminho certo para acabar com a queda nas vendas, depois de mais um trimestre pouco animador, o que subiu 7% com estas previsões. Quanto à Adidas, afundou 8% após previsões de lucro que desiludiram os investidores. As ações da marca alemã de sportswear já caíram cerca de 43% nos últimos 12 meses, com o mercado cético em relação às perspectivas de crescimento da indústria global de roupa desportiva. A empresa suíça On, fabricante de ténis de corrida, caiu 14% depois de dar previsões fracas e crescimento mais lento do que o esperado para 2026. A Versant, que detém os canais de televisão por cabo que pertenciam à Comcast, apresentou o seu primeiro relatório de resultados como empresa cotada e os números mostram pressão contínua sobre a televisão paga tradicional, mas também crescimento no digital. Na Bolsa de Lisboa, as ações da NOS dispararam cerca de 7% após resultados positivos. O lucro e o dividendo anunciados levaram as ações para máximos de mais de 6 anos. E a empresa norte-americana Digital Realty anunciou a entrada no mercado português através da aquisição de um data center na região de Lisboa. Quanto a outras novidades, a plataforma Office.eu foi lançada nos Países Baixos como alternativa europeia ao Microsoft Office e também ao Google Workspace. O objetivo é reforçar a soberania digital da Europa e dar às empresas maior controle sobre os seus dados, contudo alojado em servidores europeus. E o plano italiano para a África vai ter 4 novos membros, passando a totalizar 18 países. A primeira-ministra Meloni anunciou que a República do Congo, Ruanda, Gabão e Zâmbia vão juntar-se ao programa que visa desenvolver
o continente africano e reduzir os fluxos migratórios para a Europa. Quanto à geopolítica, a Casa Branca disse que Espanha vai cooperar militarmente com os Estados Unidos, mas Madrid desmentiu. Isto acontece um dia depois de Trump ter anunciado um corte nas relações comerciais com Espanha. O Durão Barroso considerou a posição de Espanha face ao ataque ao Irão um erro. O antigo presidente da Comissão Europeia disse que Espanha estragou a ligação com os Estados Unidos, sendo membro da NATO. Os preços do petróleo no Médio Oriente voltaram a subir e não parece haver sinais de descida no curto prazo. Aliás, a Coreia do Sul, que importa cerca de 70% do seu petróleo do Médio Oriente, viu a sua bolsa cair cerca de 12% num dia, marcando o pior dia desde o 11 de setembro. Contudo, a bolsa coreana já recuperou de volta cerca de 12% à boleia de ganhos registados na bolsa americana. Passando às criptomoedas, o Bitcoin valorizou após uma injeção de 3 mil milhões de dólares no sistema bancário dos Estados Unidos. O volume de stablecoins na Solana atingiu um recorde de 650 mil milhões de dólares em fevereiro. A Katie Woods aproveitou a queda do mercado para comprar ações da Coinbase e da Robinhood. Ou seja, a gestora continua a investir fortemente no setor cripto. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett tem-se mantido em níveis elevados, mas teve já uma ligeira correção para baixo dos 220%. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos em níveis de medo. O conflito no Médio Oriente está claramente a pesar no sentimento dos investidores. Quanto à possibilidade de haver cortes nas taxas de juros da Fed, já estamos perto de 100% de certeza de que as taxas se irão manter iguais na reunião a 18 de março. Passando agora a Portugal. O governo alocou 137 milhões de euros do Fundo Ambiental para ações destinadas a minimizar os problemas deixados pelo comboio de tempestades que afetou o país no último mês. Mais de 3.500 empresas receberam apoios, com o valor total a superar 1.000 milhões de euros. Portugal está entre os países da OCDE com maior queda no rácio da dívida desde 2020, o que é algo bom. Ou seja, enquanto a dívida aumentou na maioria dos países, em Portugal o peso da dívida no PIB diminuiu. Agora um pequeno à parte, que também é relacionado com a economia, que quase metade das famílias portuguesas considera pesados os custos com o dentista. Segundo o INE, os cuidados dentários são vistos como mais pesados para as carteiras dos portugueses do que os encargos com medicamentos ou outros cuidados médicos. A ACAP quer bater 40 mil veículos em 2026 e incentivar a transição energética. Com 1,6 milhões de carros com mais de 20 anos a circular, a associação defende incentivos até 5 mil euros para travar emissões. O sistema de depósito e reembolso de embalagens, chamado Volta, arranca a 10 de abril. O investimento vai ser de 150 milhões de euros e o objetivo é atingir a meta europeia de 90% de reciclagem até 2029. Ou seja, as garrafas terão um custo adicional de 10 cêntimos, mas vais poder trocar em máquinas nos supermercados para reaver esse valor. E por fim, Montenegro propôs eleições diretas no PSD para maio e desafiou Passos Coelho a apresentar-se. Portanto, é tudo por este Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se for, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.